Então, continuando, né, ainda com o Tangram, a gente tem uma letra B. Se marcarmos um ponto pertencente ao Tangram com abscissa -3, qual é a probabilidade de esse ponto pertencer à região vermelha e à região verde? E depois nós teremos aí a letra C, que a gente já vai ver, né? Ao marcarmos um ponto pertencente ao Tangram com ordenada positiva, qual é a probabilidade desse ponto pertencer à região amarela? Tá. Então, voltando aqui na B. Então, se marcarmos um ponto pertencente ao Tangram com abscissa -3. Então, a abscissa é o x. Então, -3 quer dizer que eu estou marcando pontos nessa linha aqui, tá? Pontos nessa linha são os pontos aqui do Tangram que vão ter a abscissa -3 em relação a esse plano cartesiano, né? Sistema de coordenadas. Então, qual que é a probabilidade de um ponto aqui nessa linha pertencer à região vermelha e à região verde? Então, pertencer aqui, qual a probabilidade dele pertencer aqui a essa região e depois a essa? Então, o que a gente vai fazer aqui? Né? A gente vai pegar os casos favoráveis e dividir pelos casos, por todos os casos possíveis. Né? Então, veja, nessa linha, quantos quadradinhos é que eu posso ter, que esse ponto pode cair? Né? Então, 1, 2, 3, 4 aqui em cima, mais 1, 2, 3, 4 aqui embaixo. Então, os casos possíveis nessa linha são 8 quadrados. Tá? E na região vermelha aqui vai somar quantos quadrados? 1. Né? Então, para pertencer à região vermelha, eu tenho um caso favorável sobre 8 casos possíveis. Então, a probabilidade é 1/8, que é igual a 0,125, ou 12,5%, né, de chance desse ponto estar na região vermelha. Na região verde, novamente, a gente quer sair a região vermelha. Na região verde, novamente, a gente vai fazer favoráveis sobre possíveis. Então, agora, os possíveis continuam sendo 8 quadradinhos, aqui nessa linha -3, certo? Com possibilidade de região verde, ou laranjada, ou marrom, ou vermelho. Então, 8 possíveis. Favoráveis a estar na região verde, 1, 2, 3, tá? Contando pelos quadradinhos. Então, a probabilidade vai ser 3 sobre 8, que é a mesma coisa que 0,375 ou 35,5%, tá? É 3 vezes maior, né? Como a gente tem 3 vezes o número de quadrados da região verde, era só multiplicar essa probabilidade por 3, tá? Mas sempre funciona favoráveis sobre possíveis, tá? Então, letra C. Ao marcarmos um ponto pertencente ao Tangram com ordenada positiva, qual é a probabilidade de esse ponto pertencer à região amarela? Então, ordenada corresponde ao, quer dizer, o y, né? Abscissas e ordenadas são ambas as coordenadas dos pontos. Então, ordenada positiva quer dizer que o ponto está para cima ou acima do eixo x, né? 1, 2, 3, 4 e números aqui reais que estão entre eles. Tá? Então, agora a gente vai estar analisando só a parte de cima. Então, um ponto que está com a coordenada positiva, então é dado que ele está aqui em cima, é meio que a probabilidade condicional, né? Está aqui em cima, e além disso eu quero que ele pertença à região amarela. Então, novamente, né, vou fazer favoráveis sobre possíveis. Só que agora os possíveis são só os quadrados acima do eixo x, né, porque ele disse que a ordenada é positiva. Então, quantos serão? 4 aqui na linha horizontal, vezes 4 na linha vertical, tá? Então, os possíveis serão 8 vezes 4. E agora, os favoráveis é que ele esteja aqui na região amarela determinada pelo paralelogramo, né? Então, vamos contar aqui quantos quadradinhos é que essa região inclui. Então, aqui inteiros nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, divididos em metade, né? Aqui a gente tem uma metade mais uma metade, então 7, aqui forma mais 1. E aqui uma metade, 8. Certo? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos. Então, favoráveis 8, possíveis 8 vezes 4. Então, a gente simplifica, ou a gente pode operar, né? 8 sobre 32, mas é melhor a gente simplificar ali os 8 do numerador e do numerador. Então, 1 quarto
0,25 ou 25%. O que também quer dizer que a região ocupada pelo paralelogramo é 1/4 dessa região total aqui de cima, né? Dos pontos com as ordenadas positivas, tá bom? Então essa aí é a resposta da letra C, região amarela, dado que tem a ordenada positiva. Questão 3. Para a retirada da primeira Carteira Nacional de Habilitação, CNH, os candidatos devem ser considerados aptos nos exames médicos, psicológicos, de legislação de trânsito e de direção. Então, 4 exames aí: médico, psicológico, legislação e direção, né, a prática. A primeira CNH pode ser solicitada, por exemplo, nas categorias A, que é a condução de motocicletas de 2 ou 3 rodas, e B, por exemplo, né, tem outras categorias, né? E a B para a condução de veículos que não contenham mais de 8 lugares, excluído o motorista, e que não ultrapassam 3,5 toneladas. Em certo município, digamos lá em Paranaguá, aqui em Paranaguá, aliás, em uma semana, dos 120 candidatos que realizaram os exames médicos e psicológicos, 112 foram aprovados no médico e 104 foram considerados aptos no psicológico, e apenas 6 não foram aprovados em nenhum desses exames. Então, vamos lá ver. Naquela semana, né, 120 candidatos fizeram os exames. Desses 120, 112 foram aprovados no médico, 104 foram aprovados no psicológico e 6 não foram aprovados em nenhum desses exames. E aí ele pergunta: qual é a probabilidade de, ao se escolher ao acaso uma das 120 pessoas, ela ter sido aprovada? E aí ele pergunta: no exame médico ou no psicológico, ou seja, em algum dos dois, em ambos os exames, e o último apenas no exame psicológico. Então, para resolver essa questão, a gente usou também em aula esse mecanismo, que são os diagramas de Venn. Então, aqui a gente vai fazer uns diagraminhas. Então, primeiro a gente vai fazer um diagrama aqui, uma bolinha, para os não aprovados em nenhum dos exames, uma bolinha para os aprovados no exame médico, que eu chamei ali de AM, e outra para os aprovados no exame psicológico, certo? Então, observe que os não aprovados estão fora, né, daqui das bolinhas delimitadas aqui pelos aprovados, né, em um ou em outro, no médico ou no psicológico. E pode ter pessoas que foram aprovadas nos dois, aqui na interseção, e tem pessoas que talvez tenham sido aprovadas só em um, exclusivamente em um, tá? E aí a gente começa preenchendo com essa informação aqui: 6 não foram aprovados em nenhum dos exames, tá? Agora, se eu tenho 120 candidatos e 6 não foram aprovados em nenhum, quer dizer que 120 menos 6, que são 114, foram aprovados em algum, certo? Dos 120, apenas 6 não foram aprovados em nenhum, quer dizer que os restantes, que são 114, foram aprovados em algum. Agora veja, 112 foram aprovados no exame médico. Eu ainda não sei quantos desses 112 é que foram aprovados só no exame médico ou que também foram aprovados no exame psicológico. Só que eu sei que 114 foram aprovados em algum deles, certo? Então, se 112 foram aprovados no exame médico e a gente tem um total de 114 aprovados em algum dos exames, isso quer dizer que somente 2, é que não foram aprovados no exame médico, certo? Porque se eu tivesse esses 2 aprovados, eu teria aqui a quantidade de 114, né, aprovados no exame médico. E eu sei que 2 não foram aprovados, para somar os 114, que tinham sido aprovados em algum, né? Então, ou seja, essa diferença só foi aprovada no psicológico. Esses 2, né, aqui só 112 foram aprovados no exame médico, então 2 não foram aprovados, e como foram aprovados em algum, né, dos exames, porque fazem parte do 114, quer dizer que esses 2 foram aprovados exclusivamente no psicológico. Agora, novamente, 104, eu sei que foram aprovados no psicológico.
como 114 foram aprovados em algum dos exames, eu sei que 10 tem que ter sido aprovado somente nos médicos, somente no exame médico, tá? Para somar aqui os 114 aprovados. E aí, agora na interseção, aprovados em ambos os exames, a gente soma, né? Aqui nessa bolinha dos exames médicos, a gente precisa ter 112 aprovados, então faltam 102. E aí completa aqui na bolinha do exame psicológico que a gente precisa ter 104. 102 mais 2. Tá bom? Então, voltando, né? 112 exame médico, 114 em algum. Quer dizer que 2 não foram aprovados no exame médico, mas foram aprovados no psicológico exclusivamente e analogamente a técnica ali aplicada ao 104. Pronto, feito esse diagrama de Venn, agora a gente pode finalmente calcular as probabilidades. Então, probabilidade, né, uma dessas 120 pessoas, aqui a gente tem 114 mais 6, né, ter sido aprovada no exame médico ou no psicológico, né, ou seja, em algum dos exames. Essa a gente já tinha aqui embaixo, né, 114 foram aprovados em algum dos exames. Então, favoráveis sobre possíveis, 114 sobre 120, que é igual dividido por 2 ali no numerador e denominador, 57 sobre 60, depois dividido por 3, 19 sobre 20, que é a mesma coisa que 0,95 ou 95% de probabilidade, né, de aleatoriamente a gente escolher alguém que tenha sido aprovado em algum dos exames. Agora, em ambos os exames é a interseção, tá? Aprovados tanto no médico quanto no psicológico. Então, favoráveis sobre possíveis, 102 sobre 120, dividindo por 2, 51 sobre 60, novamente dividindo por 3, 17 sobre 20, isso é igual a 0,85, ou 85% de chance da gente escolher alguém que tenha sido aprovado em ambos. Apenas no exame psicológico, aqui são esses dois, né? Então, favoráveis sobre possíveis, 2 sobre 120 igual a 1 sobre 60. Isso aí aproximadamente, tá? Eu aproximei 0,017, ou seja, 1,7% é a probabilidade de retirar ao acaso 220 uma pessoa que tenha sido aprovada apenas no psicológico, tá bom? Vamos à última questão, que é a questão 4. Para testar um novo medicamento contra certa doença e seus efeitos colaterais, foi realizado um teste com 200 pessoas, sendo que 25% sadias, das 200, né, e as restantes portadoras da doença, né, para a qual estavam testando esse novo medicamento. Nesse teste, 160 pessoas tomaram o remédio e as restantes placebo. Placebo, então, no caso aí, é uma substância neutra, né, que é utilizada para controlar os efeitos psicológicos aí, né, e para de fato testar se a droga faz algum efeito, né, o medicamento faz algum efeito. Então, 200 pessoas fizeram o teste, dessas 200, 25% eram sadias e o restante tinha a doença. E daí 160 pessoas tomaram o remédio, né, a medicação, e as restantes só o placebo, né? Então 40 pessoas tomaram placebo. Sabendo que 35 pessoas sadias tomaram placebo, qual é a probabilidade de escolher, ao acaso, uma pessoa que tomou o remédio entre as pessoas sadias, né? Ou seja, 35 pessoas sadias tomaram o placebo. Então só 5 pessoas com a doença que tomaram também o placebo, né? Qual a probabilidade de escolher ao acaso uma pessoa que tomou o remédio entre as pessoas sadias? Então veja que a gente quer calcular a probabilidade de quem tomou o remédio, dado que essa pessoa era sadia ou é sadia, tá? Então primeiro vamos começar calculando essa quantidade de pessoas sadias, que a gente sabe que é 25% de 200, tá? Então 25% de 200 é 25 sobre 100, né? 25% de 200, 25 sobre 100 é a mesma coisa que 1/4 de 200, que é a mesma coisa que 200 dividido por 4, que é 50. Então, nós temos 50 pessoas sadias. E agora a gente vai dividir em dois eventos. A gente tem um evento A, que é tomou o remédio, ou aqui eu escrevi tomar o remédio, mas pode ser tomou o remédio. E a gente tem o evento B, que é ser sadio.